Tem que continuar poupando mesmo, para entender o que muda realmente na conta de luz e quando o consumidor vai sentir essa redução. Eu converso com o economista e também presidente do Conselho Regional de Economia, Eduardo Araújo, que está aqui no estúdio do Fala Amanhã. Bom dia. Bom dia, Andressa. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Bom, a gente viu ali essa redução no valor da taxa. Explica melhor o que isso significa para o consumidor. Na verdade, existe uma mudança na bandeira vermelha, né? Atualmente, a bandeira só de 4,50, então você passa a ter dois tipos de tarifação, no caso de 4,50 e 3, dependendo do custo de produção de energia elétrica no país hoje, que varia em função das termoelétricas. Então, se nós formos considerar o atual custo de produção das termoelétricas, que deve ser anunciado no dia 29, uma provável redução de R$ 4,50 para R$ 3. Você pode perceber que para o consumidor final, essa é uma redução ainda muito tímida, porque uma pessoa que tem uma conta no valor de R$ 150, por exemplo, ela deve pagar hoje, por conta desse sistema de tarifação, alguma coisa em torno de uns R$ 7. Passando de R$ 4,50 para R$ 3, que seria a nova tarifa, né, a partir de 1º de fevereiro, isso daria uma economia de R$ 2, então... R$ 2 apenas? É muito pouco, talvez para as empresas, para o governo, para o setor público, que tem um consumo de energia elétrica maior, essa redução ela pode ser bem significativa em função... Mas para a família em si, capixaba, para as residências, é sinal de que a gente precisa continuar com esses cuidados em relação ao consumo, adotando essas medidas de economia dentro de casa, porque, de fato, a conta de energia elétrica no ano passado, aqui no Espírito Santo, ela subiu cerca de 35%. Então, essas bandeiras de tarifação que foram implantadas, elas representam alguma coisa em torno de 5% desse total de aumento. Quer dizer que a gente vai continuar ainda pagando uma energia bem elevada e é necessária a adoção dessas medidas de economia. E por que faz tanto tempo que a gente tem só tarifa vermelha? Isso porque, no ano passado, a gente precisou utilizar as termoelétricas. No Brasil, 70% da produção de energia ela vem das hidroelétricas, que tem um custo menor. Essas termoelétricas elas foram feitas para utilizar nos casos excepcionais, quando as reservas das hidroelétricas, né, reservas de água das hidroelétricas atingem um patamar menor. Então, as termos são ativadas para poder recompor o sistema. E elas continuam ativadas? E elas continuam ativadas, e isso, a depender do efeito das chuvas, se nós tivermos mais chuvas, a recomposição dessas reservas deve acontecer e é provável que a gente chegue até o final do ano, por exemplo, com uma tarifa, a tarifa amarela, no caso. Que seria então deve reduzir um pouco. Reduzir para 1,50, né? Então, a gente sairia de 3 para 1,50, mas ainda assim, há que se observar que nós estamos pagando uma energia elétrica bem mais elevada do que a gente pagava ao final de 2014. Sem dúvida. Com essas chuvas agora, então, aqui, por exemplo, a gente vê bastante chuva na última semana, isso interfere diretamente na produção de energia elétrica através das hidroelétricas, né? O que eu chamo de efeito São Pedro, né? À medida que a gente tiver mais chuvas, a gente deve ter uma recomposição dessas reservas, né? E isso acaba impactando também na não necessidade de a gente utilizar as termos, que por conta do custo dos combustíveis, né, elas acabam impactando em um custo maior de produção de energia elétrica. A termoelétrica custa mais caro produzir através da termoelétrica? Custa mais caro e por isso que os consumidores têm esse sistema de bandeiras que acaba sendo uma forma do governo repassar uma parte desse custo de produção para os consumidores. Então, à medida que também a gente passa a consumir menos coletivamente, a gente acaba tendo uma menor necessidade de utilizar as termoelétricas e todo mundo acaba sendo beneficiado. Então, se a gente economizar em casa, daqui até um pouco para frente, a gente pode ter redução na conta de luz. Exatamente. E também a depender das chuvas, que também pode favorecer. Agora, como continuar economizando? Porque as pessoas não sabem mais o que fazer em casa, né? Continua valendo todas aquelas dicas que a gente já sabe. Por exemplo, dentro de casa, 30% da conta de energia elétrica ela vem da geladeira. Então, aqueles cuidados que as pessoas têm, vale a pena continuar, vai adquirir uma geladeira, verificar se o selo daquele selo A, que é o selo que representa um menor consumo, evitar deixar a geladeira aberta, porque isso acaba fazendo com que você precise utilizar por mais tempo, não colocar alimentos quentes dentro da geladeira. Vem também agora no verão aquela preocupação com relação ao ar-condicionado, né? E aí também serve a dica de comprar um ar-condicionado, se vai adquirir um ar-condicionado, aqueles que têm um BTU, que é um
sistema de consumo menor. Se a pessoa também puder utilizar o ar-condicionado no modo, por exemplo, de ventilador, quando não está muito quente. E isso também acaba representando um consumo menor, manter o ambiente fechado, isso também favorece para um menor consumo de energia elétrica. Dentro de casa, aquelas dicas também que se dá em relação ao uso de equipamentos stand-by. Então, a pessoa tem lá aquele Wi-Fi da internet que fica ligado a noite toda e isso... Sem utilizar, né? Sem utilizar. Se você coloca a mão em cima, você vê que está quente. Esse efeito, né, de calor... Você está gastando energia, então, é, né? Um gasto de energia desnecessário. Você pode desligar todos esses equipamentos. Também, com relação às lâmpadas, as pessoas já fizeram essa troca, né? Muitas pessoas já utilizam lâmpadas fluorescentes, que possuem uma economia de 4 vezes menor em relação às lâmpadas tradicionais. Então, hoje em dia também já existe as lâmpadas LEDs, né? Então, dependendo do estabelecimento comercial, fica com muito tempo de energia elétrica, utiliza muito a energia elétrica, vale a pena fazer a mudança. E uma outra dica também que eu observo em relação aos condomínios, eu vejo que muitos já utilizaram aquele sistema de presença, né? Quando você vai na garagem, a luz é acesa. No meu condomínio é assim, funciona assim. Né? Só que o que eu percebo é que muitos administradores, eles utilizam aquele sistema até durante o dia. Então, você às vezes vai... Sem necessidade. Sem necessidade. Às vezes está num corredor, você passa pelo corredor, a lâmpada acende durante o dia, sendo que você poderia, às vezes, combinar e utilizar, por exemplo, um interruptor tradicional, que daí, durante o dia, você poderia manter, vamos dizer, o interruptor desligado e você não teria necessidade. Bacana. O senhor estava falando em geladeira, o Marcelo Costa fez uma pergunta, ele é de Itapuã, Vila Velha, disse que a Excelsior estava fazendo uma campanha para a população de troca de geladeira velhas por novas, para reduzir a luz da população. Só que ele não viu mais essa campanha, mas isso funciona? Isso funciona porque, a depender do nível de consumo, principalmente se for as geladeiras mais antigas, né? Porque dependendo daquele sistema de refrigeração, enfim, você vai ter um consumo maior e fazendo um investimento, trocando a geladeira por uma mais econômica, você acaba conseguindo, com o tempo, em função da redução do custo da conta, você acaba tendo uma economia. Eu acho que a dica é válida. A potência da geladeira influencia também? Influencia, o tamanho da geladeira certamente vai influenciar, né? Eu não sou especialista da área, mas essas são dicas que são repassadas. A gente sempre vê por aí, né? Tá certo então, Eduardo. Okay. Muito legal, muito obrigada, viu, pela entrevista. Acho que deu uma dica para todo mundo. Ok. Tá certo. Obrigado, bom dia.